todos aqueles que desejam lutar por sua liberdade, subam a bordo. Essa frase é familiar para vocês? Vamos ver. Aí pessoal, mais um vídeo aí da semanal do vlog da PP. E dessa vez, por conta de tantos protestos que estão acontecendo, manifestações, eu fiz parte de 2 manifestações aqui em São Paulo. Esse vídeo aqui vai ser dedicado aos revolucionários, tá? Não é exatamente uma teoria, mas é aqui uma análise aqui, uma pequena viagem aqui pra gente conversar sobre esse grupo tão misterioso de One Piece. Não tem muito o que dizer a respeito disso, tá? Mas eu vou começar aqui falando a respeito de uma semelhança que eu percebi, que eu achei extremamente sensacional. Se a gente para e pensa e vê as manifestações que estão acontecendo hoje aqui no Brasil, e com todas essas teorias da conspiração, essa coisa de oposição tá querendo dar golpe, tudo isso, se a gente parar e pensar, aqui eu, você, um simples ser humano que está tentando entender essa situação, que está tentando mudar esse país, a gente vê, para e pensa, de que lado eu fico? Eu fico do lado do governo, vamos tentar reivindicar, vamos tentar cutucar esse governo para ver se eles fazem alguma mudança, ou a gente fica do lado de uma manifestação que aparentemente está um pouco desorganizada, que não tem exatamente um foco, que briga com pessoas que são partidárias, como se partido fosse ruim, né? Se a gente tira partido, a gente tem uma ditadura, tá? E, enfim, se a gente também para e pensa e vê os vândalos, vê que tem coisas estranhas acontecendo nessas manifestações, que era o quê? Apenas uma reivindicação, né? E a gente também não pode ficar do lado da mídia, que a gente para e pensa, a gente não pode acreditar em tudo que ela diz, entendeu? Porque ela não tá vivenciando o que a gente tá ali nas ruas, entendeu? Então ela vai cortar muita informação, não vai falar exatamente como foi a coisa, entende? Então a gente para e pensa, pera, de que lado eu fico? Com quem eu acredito? Eu acredito num grupo que pode estar fazendo isso por interesse próprio, eu acredito na mídia, que ela também mente, ou eu acredito no próprio governo, que é extremamente corrupto. Então, é incrível, a gente não tem muito pra onde ir quando a gente para e pensa. Mas as nossas escolhas também não podem ser consideradas erradas. Então isso é uma coisa muito, muito complexa. E quando a gente vê os revolucionários, a gente vê o mundo de One Piece, é praticamente a mesma coisa, entendeu? A população ali que não tem poder e que é humilde, ela também não pode acreditar na Marinha, porque a Marinha, em muitas vezes, é extremamente corrupta, é extremamente ditadora. E ao mesmo tempo, a população não pode acreditar nos piratas, né? Os piratas, pior ainda, né? Os piratas não tem realmente absoluta segurança nenhuma. Eles estão aí pra saquear, pra fazer zona, na maioria das vezes. E sobra quem? Tem os revolucionários. Só que a população também fica com o pé atrás em relação aos revolucionários. No entanto que tem muitas ilhas aí que os revolucionários nem pisam, ninguém sabe exatamente o que eles estão fazendo. Então o mundo de One Piece também é essa incerteza, entendeu? É extremamente político, é isso que eu estou querendo dizer pra vocês. E no mundo de One Piece, os revolucionários seria meio que essa fuga, entendeu? Pelo menos eu penso dessa forma. A gente não sabe exatamente todos os ideais deles, a gente não sabe exatamente todos os objetivos. E exatamente nessa edição aqui, que me veio à luz de tentar ver qual seria realmente esse objetivo. Aqui nessa página aí, que fala o seguinte: Dragon, o revolucionário. As 10 pregadas por este homem são perigosas. Daqui 5 ou 6 anos, ele poderá se tornar um terrível inimigo. Então, na época que aconteceu, tudo que aconteceu com o Chopper, que o Hirunuka morreu, enfim, o Dragon meio que ele apareceu, de fato, assim, entendeu? Que ele começou a fazer alguma coisa efetiva, que a Marinha pudesse perceber. Ou
Ou seja, o Dragon, ele começou a fazer isso logo depois do Roger morrer e tudo mais. Então o Dragon, ele não é da época do Roger. Só que o Dragon, ele participou da execução do Roger. Ele viu a execução do Roger. E qual seria a conexão, né? Não é necessário ter conexão, mas você para e pensa, os outros piratas ali, eles estão, o do Flamengo estava, o Mihawk estava, os outros piratas que depois se tornaram Chichibukais, faz sentido eles estarem ali na execução do Roger. Agora é o Dragon. Eu coloquei minha touquinha de também homenagem aos revolucionários. O Nihil da One Piece da Zoeira sempre me chama de comunista quando me vê com essa touquinha. A minha ideia é que assim, o Dragon, ele pode ter um contato com o Roger. O Dragon é um D. E o Dragon, gente, ele procurou a Robin por muito tempo. A Robin era importante pra ele. Não é à toa que o Kuma levou a Robin para os revolucionários. O Kuma era um revolucionário. Tá, então ele mandou a Robin exatamente para um lugar perfeito, não só para ela, mas para o próprio Dragon. Ou seja, o Dragon, ele tem alguma informação sobre Poneglyphs, até mesmo sobre o século perdido. Não é à toa também que a Robin foi para a Ilha dos Tritões atrás de um Poneglyph assim na certa, ela tinha certeza. E antes ela não sabia mais nenhum Poneglyph. Então, gente, o Dragon, ele deve saber muita coisa. Tá, então eu acho que o ideal dele mesmo, o objetivo central dele é esse. E ele se afuga. Ele não acredito que ele ache que a justiça dele seja mais correta. Porque isso é extremamente relativo. Mas é uma questão de equilibrar muito mais o mundo, entendeu? E também de fazer com que os piratas aprendam exatamente o que é uma essência pirata. Mas por que isso, Paloma? Se vocês forem ver, gente, as duas aparições do Dragon, que foi em East Blue, que é a 12, que eu deixei ali em cima também como uma homenagem. Quando ele apareceu, aconteceu um vendaval muito estranho em Rogue Town. Depois, quando ele apareceu de novo no reino de Goa, também aconteceu esse mesmo vendaval e ele salvou a galera que estava lá e falou: quem quiser liberdade, suba a bordo. E uma outra aparição dele é que o Dragon também fazia parte do bando do Roger. É por isso que também estava na execução do Roger. Não é somente porque o Roger era um D, que nem ele. Mas pode ter uma relação muito maior aí. E se o Dragon fez parte do bando do Roger? Se vocês forem ver, na luta que o Roger teve com o Shiki, aconteceu uma tempestade repentina. Tudo bem, gente, isso na Grand Line é até relativamente normal. Mas é muita sacanagem com uma tempestade dessa, 50% da frota do Shiki ir por água abaixo. Então, se Dragon fazia parte do bando do Roger, ele saberia sobre o século perdido. Ele saberia, pelo menos, muita coisa sobre os Poneglyphs. Tudo indica, né, pelo menos o que o mangá deixa, assim, meio que subentendido, que o Dragon, ele tem um poder do ar. Entendeu? Então se ele comeu uma Akuma no Mi do ar, ele controla o ar e assim ele pode fazer ventos, ele pode construir tempestades, fazer chuvas até, entendeu? Porque ele controla esse tipo de coisa. Ele não pode ter da tempestade, tá, gente? Isso não pode, isso não faz sentido numa fruta, entendeu? Porque tempestade você tem que controlar diversos elementos, e isso, pelo menos até então, eu acho muito complicado. Entendeu? Então ele controlando o ar, ele tem a possibilidade de fazer tudo o que ele fez até agora. Mas é claro que a gente também não pode ficar aqui dando 100% de certeza, porque todos os poderes que o Oda implementou na história sempre tem uma coisa a mais. O Dragon, ele fez ali o grupo dele exatamente com o ideal de, não somente de uma liberdade vazia, assim, de tipo, todos vão fazer exatamente tudo o que vocês quiserem. Não. Mas é uma questão de equilibrar muito mais, porque ele sabe que a Marinha é extremamente corrupta, ele sabe que a Marinha fez alguma bosta, né, não só a Marinha, mas sim o governo mundial, no caso, né, fez alguma bosta no século perdido, e ele, equilibrando tudo isso, ele também vai poder mostrar o que é a essência pirata, porque ele também foi um pirata. Isso é sensacional quando a gente vê
que a população ela tem medo, que a população ela não pode acreditar em ninguém, que a população ela depende de frutos, ela depende de técnicas, ela depende de ser forte para poder sobreviver, poder fazer exatamente ter uma liberdade maior, vamos dizer assim. E se ela não tiver isso, acabou. É uma questão de você ver todo esse temor, essa injustiça, a corrupção que existe com os tenryubitos, a corrupção que existe no governo mundial, a corrupção que existe na marinha, a pirataria no submundo, é tudo muito injusto, entendeu? É muito injusto, a desigualdade é tremenda, certo? Então, o Dragon, exatamente por escolher o East Blue, talvez que seja o mais, não o que tem as mais fraquezas, vamos colocar assim. Por quê? Porque Dragon faz o que faz. Qual é o ideal dele? Ele é um D. Tá, gente? Então acho que tudo é uma questão de você refletir muito bem pra você perceber como é a geopolítica não só desse mundo, mas do mundo de One Piece. O Oda ele é um gênio quando ele pega esses exemplos. É muito semelhante, entende? Eu sei que isso foi mais uma viagem mesmo, mas eu precisava desabafar isso, porque eu estive nas manifestações, eu gritei junto. Ao mesmo tempo é muito lindo, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber do que a gente tá fazendo. Entende? E o Dragon, ele sabe, no mundo de One Piece ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. É por isso que ele está juntando um grupo, é por isso que ele ficou tantos e tantos anos assim, mais escondido, sempre fazendo as coisas por trás, fazendo vários e vários planos pra conseguir derrubar, pra conseguir ter algumas coisas positivas no mundo. Então é isso, a gente se vê aí na próxima semana. Espero que vocês gostem, mandem sugestões, não tem problema nenhum, mandem o e-mail, vou deixar o e-mail na descrição. Curtem o vídeo, compartilhem, coloca aí no seu Facebook, se inscrevam no canal e até a próxima.